Olá pessoal, tudo bem? E mais uma vez estamos de volta com o nosso canal de comunicação, O Novo Peregrino, reconstruindo sempre sobre ruínas. É muito frustrante para alguém chegar no final da vida e ter que admitir que cometeu erros, mesmo tendo boas intenções. E esta palavra que eu digo hoje é mais voltada aos líderes, pastores, apóstolos, profetas, professores, que de certa forma transmitem certos conceitos, conselhos, opiniões e que mudam a vida das pessoas. Há muitas pessoas que seguem conselhos de outros e, se esses conselhos não estiverem corretos, a pergunta é: e se eu estiver errado, quem é que vai pagar o prejuízo? É bem conhecida a frase "ninguém nasce sabendo", e ela faz alusão a todos os que cometem erros. A pessoa erra, comete enganos e diz: bom, eu não nasci sabendo, né? E também aquela frase "errar é humano, mas permanecer no erro já é burrice", não é? Essas frases são aplicadas a pessoas que, mesmo sendo alertadas, não mudam seu modo de pensar ou de agir. Por isso é que Santo Agostinho disse lá no passado: errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. E um dos erros mais comuns cometidos por líderes é pensar que tem todas as respostas e achar que essas respostas que eles têm estão corretas. Em aconselhamentos, além de passar informações erradas, não assumem os prejuízos que os aconselhados tiveram por acreditar em suas orientações. E Jesus foi muito duro ao falar sobre isso, quando mencionou os escândalos, e ele dizia: mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 6. Nunca nos esqueçamos a diferença entre palavra de Deus, conselhos e opiniões. Falando de palavra de Deus, nós temos que considerar o seguinte: a palavra de Deus é absoluta. Nós não podemos questioná-la. É a verdade que deve ser recebida e obedecida. Como Paulo dizia: diz o Senhor, não eu. E ele atribuía aquilo que ele estava falando vindo do Senhor. Considerando, inclusive, que quando falamos palavra de Deus, não estamos falando as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas contêm muitas palavras, inclusive palavra de Deus. Mas as Escrituras Sagradas é tudo aquilo que está relacionado, ou escrito, ou documentado, com respeito à trajetória do povo de Israel, a igreja, os apóstolos, etc. Mas quando eu falo palavra de Deus, é aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse, aquilo que Ele pronunciou, aquilo que Ele decretou, que pode-se dizer: isso Deus falou. Ou quando Ele mesmo falava: eu digo, eu falo, eu proclamo. Agora, existem também conselhos. Conselhos são úteis e, obviamente, devem ser baseados na palavra de Deus. Porém, quando se trata de aplicação na vida, os conselhos são relativos. Como Paulo mesmo dizia: digo eu, não o Senhor. Ele tinha a palavra de Deus, mas ele também tinha a sua própria experiência e ele dava os seus conselhos em cima
daquilo que ele julgava ser próprio. Então, diz o Senhor, não eu. Ou digo eu, não o Senhor. Então, digo eu, não o Senhor é opinião. Diz o Senhor, não eu, é palavra absoluta de Deus. E nunca nos esqueçamos que por trás dessas declarações existe sempre uma responsabilidade de quem as declara, não é verdade? Existem também as opiniões. Nossas opiniões devem ser para somar, acrescentar e nunca dividir ou condenar quem pense de maneira contrária. Nossas opiniões não são necessariamente certas, nem devem ser impostas. Elas variam relativamente às pessoas, lugares, culturas, etc. Então nunca esqueçamos que existem três coisas bem distintas. A palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus declara, os meus conselhos ou os conselhos das pessoas sábias, ou conselhos até de pessoas não sábias. Não é verdade? O conselho é aquilo que uma pessoa, por experiência ou por conhecimento, orienta outras pessoas e sugerem a elas que façam determinadas coisas. E opiniões são realmente as coisas mais pessoais e que não são obrigatoriamente necessários seguir. Cada um tem a sua opinião sobre tudo. Um gosta do branco, outro gosta do preto, outro gosta do azul, outro gosta do vermelho. Uns gostam do inverno, outros gostam da primavera. Enfim, cada um tem a sua opinião sobre o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, etc. Conselho, olha, eu acho o seguinte, eu na minha experiência ou no meu lugar eu diria isso, você deveria fazer isso ou aquilo. Agora, quando se trata a palavra de, olha, Deus falou e, olha, eu não tenho nem conselho nem opinião em cima disso. Temos que obedecer a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus determinou. E repetindo, nunca nos esqueçamos que por trás de uma função específica, no caso, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, há uma pessoa com defeitos e imperfeições. Esses homens ou líderes também erram e falham, passam por momentos difíceis e precisam de nossa paciência e misericórdia. Porém, se preciso for, eles devem ser ouvidos, confrontados e até disciplinados, se o caso seguir exigindo uma ação mais enérgica. Mas atrás de uma função específica, atrás de um trabalho, de uma função que a pessoa desempenha na sociedade ou na igreja ou onde quer que seja, essa função ela é apenas a fachada. O que está por trás é uma pessoa, e uma pessoa com defeitos, uma pessoa que também erra, tá bom? Mas um outro erro muito frequente são os líderes solitários, aqueles que trabalham sozinhos, não consultam nem ouvem a ninguém, não têm equipes, carregam em secreto a responsabilidade de responder a todas as demandas de uma instituição. Homens solitários são perigosos para si mesmos, para a sua família, para a igreja e para a sociedade. Solidão é a graduação do individualismo e a premiação dos insensatos. É isso mesmo. Uma pessoa solitária é uma pessoa que se graduou no individualismo, não quer que ninguém participe da vida dele. E ele recebe realmente o diploma, ele recebe realmente as honras da insensatez. Esses muitas vezes começam bem sua trajetória. Aliás, todos que começam bem um projeto, vamos dizer, um projeto religioso, educacional, etc., começam com boas intenções. Porém, por eles estarem sozinhos, eles se perdem em suas elucubrações e acabam por cometer erros. E, uma vez errados, eles se escondem e vivem em trevas. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz que o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra
a verdadeira sabedoria. Agora, ninguém melhor do que o apóstolo Judas para nos explicar como são os homens dessa natureza. Lá em Judas, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Neste caso, não são homens de Deus e com certeza estiveram enganando o tempo todo. Você conhece alguém assim? Espero que você não seja um desses. Espero que você não seja um homem solitário. Um homem que tem sob a sua responsabilidade centenas, talvez milhares de pessoas que não conhecem a tua vida particular, não conhecem a tua família, não sabe o que você pensa e o que você sente. Não conhece o teu caráter quando você está sozinho na frente do espelho. A pergunta é, isso pode estar acontecendo com você? Um dos erros conhecidos é dos chamados perfeccionistas. Perfeccionistas são aquelas pessoas que nunca aceitam sua própria falha. Como assim? Já viu aquela pessoa que ela quer tudo perfeito? Ela exige dela mesma perfeição absoluta. O problema do perfeccionista não é que ele deva ser perfeito no que faz. O problema é ele julgar as pessoas que estão à sua volta com a mesma rigidez que ele exige dele mesmo. Mas para aqueles que buscam a perfeição, o erro é parte do processo de alta melhoria. Aprende-se mais com os erros do que com os acertos. Porém, nunca aceitar um erro, ou pior, nunca aceitar que outros errem, faz com que a pessoa seja ansiosa, crítica, frustrada, medrosa. Então, insistir em algo que deu errado é estupidez. O erro precisa ser visto como um experimento e não como uma obra acabada. Já a persistência é exatamente o uso dos erros em fazer a mesma coisa usando outros métodos, buscando alternativas. Os erros fazem parte do processo. Existem várias maneiras de você fazer a coisa e uma delas é aprender com os seus erros, aprender a acertar fazendo as coisas de forma diferente. Não existe acerto sem erros. Não existe sucesso sem fracasso. O fracasso é apenas uma etapa a mais a ser vencida. Jesus disse aos saduceus, uma seita que não acreditava em fatos espirituais como anjos e demônios, ou coisas relativas aos céus e ao inferno, ele dizia: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, em Mateus 22, 29. Na verdade, os conceitos dos saduceus nada tinham a ver com as Escrituras, e é por isso que eles erravam. Os fariseus, que acreditavam no oposto, tratavam de seguir a lei e os ensinamentos das Escrituras, porém sem reconhecer em Jesus a revelação da Escritura. Tanto os saduceus quanto os fariseus foram emudecidos pelas palavras de Jesus, pelas respostas de Jesus. Jesus disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas falam de mim, porém vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Aos saduceus ele dizia: errais porque vocês não conhecem as Escrituras.
nem o poder de Deus. Aos fariseus ele dizia: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas falam de mim, porém vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Então, tanto os saduceus quanto os fariseus estavam equivocados, errados em suas perspectivas. E há muitos que erram com boas intenções e outros que erram conscientemente. E conosco pode ocorrer o mesmo. Não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, ou achar que conhecemos, mas não associarmos todo esse conhecimento a Jesus. E eu volto a dizer aqui para os líderes, pastores, evangelistas e aqueles que são os neopentecostais ou os revolucionários, os restauradores da fé, o que tem acontecido demais nesses últimos dias. O maior de todos os erros é pensar que não existem consequências para as falhas cometidas, quer por ignorância, quer por seguir conselhos errados, quer por decisões equivocadas ou insistência em tomar a mesma atitude sabendo que está errada. Por isso, há uma advertência muito, mas muito séria. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. As palavras engano, enganados, enganadores, enganeis, enganam, aparecem nas Escrituras mais de 166 vezes. São advertências para que não cometamos erros, pois eles certamente trarão consequências, quer aqui, quer na vida eterna. Bom, mas como eu disse no começo, e se eu estiver errado? Primeiro, nunca esteja sozinho em suas decisões mais importantes. Busque conselhos de pessoas cuja vida, experiência, frutos respaldem suas palavras. É na multidão dos conselheiros que se encontra a sabedoria. Segundo, cuidado com os que dizem, Deus me falou, se isso não pode ser comprovado pelas Escrituras, nem pelos ensinamentos dos apóstolos. A pessoa que diz, Deus me falou, mas isso vai contra o que já foi dito por ele, alguma coisa está errada. Vamos ser como os crentes de Bereia, que conferiam se o que Paulo dizia estava de acordo com as Escrituras. Terceiro, não tenha sua confiança em experiências super espirituais, se essas contradizem a palavra. As experiências pessoais nunca substituem a palavra do Senhor, por mais belas e milagrosas que possam parecer. Não confie nas experiências super espirituais. Quarto, nunca tome decisões pessoais ouvindo conselhos de quem não entende do assunto. O fato de confiarmos em pessoas não as qualificam para que emitam opiniões e conselhos sobre o que elas não conhecem ou praticam. Não é humilhante admitir que não sabe. Dizer que não sabe abre as portas para o aprendizado e evita muitos sofrimentos. Da mesma forma, se alguém buscar sua opinião sobre algo que foge ao seu conhecimento, o melhor a fazer é encaminhar essa pessoa para quem saiba qual o melhor caminho, qual a melhor resposta. Isto é ser humilde e simples. Com isso, você faz a coisa certa e ajuda outros a não errarem. Se errar, admita que errou e mude a estratégia, o rumo e as direções. Admitir um erro é acerto. Se errar em comportamento, reações, respostas erradas, abruptas, impensadas e palavras ofensivas, o caminho é o arrependimento, a confissão e a restituição. Arrependimento, além de ser um reconhecimento do erro, é a mudança de atitude quanto ao fato ocorrido. Confissão é a declaração verbal e audível de um erro cometido. Dizer, eu errei, me perdoe, é o primeiro passo para a solução. Justificar um erro é admitir ou explicar as razões por que errou, não a diminuição
do seu erro, nem buscar uma pessoa para assumir a culpa do seu erro. Entende? Restituição é repor a honra, o direito, o valor, os bens e principalmente a aceitação da disciplina que o erro exige para ser consertado. Se você errou, você tem que corrigir e tem que pagar o preço por aquilo, para que não pague de novo. A expressão "ninguém é perfeito" pode parecer saudável e verdadeira, porém, quando usada para justificar um erro, é tão prejudicial quanto o erro cometido. Isso, aliás, contraria o mandamento do Senhor: sede vós também perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. Agora, veja bem, a pessoa diz: ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito? Ok, tá bom, isso é humildade, tá certo. Mas você tem que buscar a perfeição. Ser perfeito é ser íntegro, total, plenamente aperfeiçoado. Isso não significa não errar, mas se errar, procure corrigir o erro e continuar crescendo e avançando. Perfeito também quer dizer feito da maneira certa ou bem feito. Paulo disse: não que eu tenha atingido a perfeição, mas prossigo para o alvo da soberana vocação. Isto está perfeito. Tudo o que fizermos, façamos bem feito. Uma criança recém-nascida pode ser considerada perfeita, porém terá que ser aperfeiçoada até chegar à estatura de uma pessoa perfeita. Assim também nós, como igreja, somos aperfeiçoados até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo, a sermos homens perfeitos. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Concluindo, mas não finalizando, porque esse é um tema que vai se estendendo no longo da nossa vida, cito aqui as palavras de Paulo aos Coríntios: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E por que digo isso? Porque a maioria de nossos erros dizem respeito aos nossos interesses, nossas paixões carnais. Uma das razões por que Jesus não pecou foi porque ele nunca quis agradar a si mesmo. Tudo o que ele fez era agradar ao Pai. Questionado por seus discípulos sobre a fome, ele respondeu: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Está lá em João capítulo 4, versículo 34. A possibilidade de erro de alguém que vive para agradar a Deus é infinitamente menor do que alguém que vive para agradar a si mesmo. Portanto, o segredo para não errar é viver para a glória de Deus. E a pergunta é: e se eu estiver errado? Eu espero que essa nossa palavra tenha ajudado você e te aconselho a seguir os passos que eu coloquei agora há pouco. E se eu estiver errado? Nunca esteja sozinho, não confie nas experiências super espirituais, nunca busque conselhos de alguém que não pratica a palavra de Deus e você mesmo esteja debaixo de conselho. E admita que quando você errar, esse erro é apenas uma forma a mais para aprender a não errar e a fazer a coisa certa. Tenham todos um bom dia, que Deus nos abençoe a todos.